gente linda do YouTube, tudo bem com vocês? Se você ainda não me conhece, eu sou a Juliana Coelho, seja muito bem-vinda aqui no meu canal. O vídeo de hoje, gente, é eu respondendo algumas perguntinhas que vocês me deixaram lá no meu Instagram. E pra quem não sabe, pra quem ainda não me segue no Instagram, corre lá no Instagram, Vlog da Ju, e começa a me seguir porque eu posto várias coisas do meu dia a dia. Bem, gente, pra começar o vídeo, eu queria falar que a maioria das perguntas vai envolver a perda, vai envolver a gestação e nada melhor do que tirar essa dúvida para vocês. Talvez vocês tenham dúvida ou curiosidade, então vai ficar muito claro muitas coisas para quem não me conhece ou já me acompanha há algum tempo, né? Já se passaram acho que 2 semanas e pouquinho. Confesso para vocês que no começo foi muito difícil, foi caindo a ficha pra mim da perda e foi ficando mais pesado, a dor foi ficando mais intensa, mas confesso pra vocês que esses dias eu tô me sentindo um pouco melhor. Bate a saudade de um serzinho que eu não tive condições, né, não tive oportunidade de conhecer, de pegar no colo, de beijar, mas eu tive oportunidade de amar, porque nunca vai deixar de ser meu filho. E eu digo pra vocês que cada ser humano, ele tem uma história e tem um propósito e um tempo, né? E os meus filhos, porque eu tive 2 perdas, sou mamãe de 2 anjinhos, eles tiveram a história deles, né? E eu tive a oportunidade, eu fui escolhida para ser mamãe de anjinhos e não é fácil ser mãe de anjos, né? É um propósito muito bonito, mas não é fácil, é doloroso. Saber que você nunca vai pegar no colo, nunca vai beijar ou conhecer o rostinho do seu bebê, né? Mas o vídeo é para falar sobre algumas curiosidades ou dúvidas que vocês tiveram, né? Já que eu tive 2 perdas e eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. Vamos lá. A primeira pergunta foi: quanto tempo foi de uma perda para outra? Bem, exatamente 5 meses, gente. Eu tive 2 perdas em 5 meses. Eu tenho pouco tempo de tentante, eu comecei a ser tentante o ano passado, tá? No meu segundo ciclo de tentante, eu já engravidei, então foi muito rápido a questão de engravidar. Porém, nessa primeira gestação, eu perdi com 6 semanas e 2 dias. E agora, nessa segunda, 3 meses depois da primeira, eu engravidei de novo e perdi com 10 semanas. A diferença de uma perda para outra é que a minha primeira perda, eu tive um aborto espontâneo, e nessa segunda perda eu tive um aborto retido, que meu bebê parou de evoluir com 5 semanas, né? Mas o meu corpo não deu sinal que estava dando alguma coisa errada. Ele ficou, né, infelizmente, sem batimento, sem vida, por umas 4 semanas ainda, dentro de mim, sem o meu corpo dar qualquer sinal que dando alguma coisa errada, né? O que você acha que aconteceu para essa gestação não seguir adiante? Olha, gente, assim, eu tenho uma hipótese muito forte de algo que pode ter feito eu perder o meu bebezinho, que foi a infecção urinária no começo da gestação. Eu já estava fazendo pré-natal, eu fiz alguns exames, inclusive de urina. Eu contei aqui no canal para vocês, né, sobre a infecção, que eu estava tomando medicação muito forte e eu já não estava me sentindo à vontade para tomar essa medicação, né? Porque assim, eu pesquisei bastante e não tem, gente, nenhuma medicação segura para infecção urinária na gestação, principalmente no primeiro trimestre. Elas não são seguras, né? Por que não são seguras? Porque no primeiro trimestre, dependendo da semana que você tá, você ainda não tem a placenta para poder dar a segurança, né? Fazer aquela barreira de tudo que você come, ingere ou algum produto químico, qualquer coisa, não ultrapasse para o bebê. Então, como ainda era muito recente a minha gestação e eu estava com uma infecção urinária muito forte, gente, eu tive que tomar antibiótico também, e uma dosagem muito grande. Eu tomava 400 mg de antibiótico por dia. Infelizmente, eu acredito que a infecção urinária foi uma das causas da minha perda, porque eu fiz o tratamento por 10 dias, porém, eles marcaram a minha urocultura 10 dias depois que terminasse esse tratamento.
E nesse período desses 10 dias que eu estava esperando para fazer a urocultura, eu tive a perda. Eu era sintomática na infecção urinária, eu não sentia dor, não sentia ardência, não sentia nada, exatamente fiquei sabendo através do pré-natal, do exame de urina. Então é muito importante, gravidinhas que estão me assistindo, fazer o pré-natal direitinho, porque a gente acaba descobrindo coisas que a gente nem imagina que tem, né? Você sentiu que algo estava errado? Gente, assim, eu não sei se foi coisa da minha cabeça ou se foi intuição de mulher, de mãe, eu não sei, gente, mas eu senti assim que algo estava errado. Mas eu acreditava que essa insegurança que eu estava sentindo foi porque eu já tive uma perda anterior e a gente acaba ficando insegura mesmo com tudo. Mas eu percebi que exatamente com 5 semanas e 5 dias, a maioria dos meus sintomas desapareceram. São sintomas muito fortes da gestação que não era para estar desaparecendo e sim aumentando, como por exemplo a dor nos seios, aquelas cólicazinhas da gravidez, enjoo. Então eu percebi que eram sintomas muito fortes que tinham desaparecido. E a única coisa que eu sentia depois, fome e sono. Foram as únicas coisas que eu continuei sentindo. Mas também por causa que o HCG ainda estava alto no meu organismo, não mais pelo bebê, né? Que infelizmente, com 5 semanas, o coraçãozinho dele parou de bater. Mas com a base de aquele tempo, aquela estimativa de erro que os médicos dão, na minha ultrassom estava de 5 semanas e 6 dias. Exatamente por aí eu percebi que meus sintomas tinham diminuído, aliás, tinham sumido, né? E eu já fiquei com uma pulguinha atrás da orelha. Tanto é que eu comecei a comprar alguns testes de gravidez, porque eu estava tão encucada com aquilo, eu pensei, alguma coisa está errada, eu vou ver com o meu HCG para ver se não está caindo e tal. E sempre estava alto, aí eu ficava um pouquinho mais tranquila, mas mesmo assim alguma coisa me dizia que não estava tudo bem. Pretende parar ou tentar novamente? Gente, eu acredito que não devemos desistir dos nossos sonhos por nada, mesmo que para isso a gente tenha que chorar, aconteça algumas coisas no meio do caminho, eu não vou desistir, né? Vai ficando mais difícil porque assim, eu tive uma perda gestacional e depois eu engravidei de novo, eu jamais acharia que ia perder de novo e acabei perdendo. Mas cada gravidez é única, é um ser diferente, é um bebezinho diferente e eu acredito que a história também pode ser diferente. Então, com certeza eu vou tentar. Enquanto eu não tiver o meu filho no colo, eu não vou sossegar, gente. Pretende investigar as causas? Com certeza. Mesmo os médicos dizendo que quando a mulher tem 2 a 3 abortos precoce, o que seria o aborto precoce? Que é menos de 20 semanas, que foi o que aconteceu comigo. A maioria da causa desse aborto precoce seria cromossomo, que seria o embrião, né? Às vezes, na hora da divisão celular, dá alguma coisinha errada, um defeito, e o próprio organismo, ele percebe esse defeito e quer eliminar. E a partir do momento que você tem uma perda depois das 20 semanas, a investigação desses abortos vai para a mãe, né? Então, no meu caso, como os meus foram precoces, não necessariamente precisaria de uma investigação agora, até porque eu estou no meu segundo aborto, às vezes precisa até 3 para começar uma investigação. Mas como a gente fica com medo de que essa história se repita, eu vou fazer alguns exames. Inclusive em relação a isso, né, o que pode ter causado essas perdas. Então eu vou fazer esses exames e vocês vão poder acompanhar tudinho, porque eu vou compartilhando tudo aqui com vocês. E eu espero que esteja tudo bem, né, gente? Precisou fazer um procedimento após o aborto? Não, eu não precisei passar por uma curetagem ou um amil, graças a Deus. Então, gente, como eu falei pra vocês, né? Eu tive o sangramento, aí eu fiquei 3 dias internada, fiz a ultrassom, o bebezinho estava ainda na minha barriga, mas sem batimento, mas como estava dando 5 semanas, a médica ainda estava em dúvida se realmente eu tinha errado o tempo gestacional, né? Alguma coisa estava fora do comum, então ela pediu uma segunda ultrassom.
Eu fiz a segunda ultrassom que realmente constatou o aborto retido, quando eu fiz essa segunda ultrassom, o bebezinho já não estava mais, eu já tinha eliminado, né, expelido o meu bebê. E assim que eu fiz a ultrassom, eu fui para a maternidade, né, para ver qual seria o procedimento, porque tinham ficado alguns restinhos ovular. E aí eu precisaria sim fazer uma curetagem. Mas como em tudo que eu faço, eu gosto de pesquisar muito, eu gosto de entender as coisas, os assuntos. Eu cheguei na médica lá da maternidade e expliquei para ela, né, que eu já sou mãe de 3, eu já estava na 5ª gestação, né, dessas 5 gestações eu tive 2 perdas e que eu gostaria de tentar de novo, e uma curetagem nesse momento para mim não seria muito bom, porque eu já tive 3 cesáreas e para quem não sabe, a curetagem muitas vezes pode machucar o útero, fazendo alguns machucados no útero, que futuramente fica cicatrizes, e essa cicatriz prejudica, né, dificulta para você engravidar novamente. Então eu não queria correr esse risco de ficar com alguma cicatriz no útero, alguma coisa que me dificultasse, até porque eu não sou mais uma moça, né? Então eu não queria ter essa dificuldade. E como tinha poucos restos ovular para poder ser eliminado, a médica decidiu então me dar uma injeção que faz a gente ter a contração, né? A cólica, volta a ter o sangramento para poder eliminar esses restinhos que tinha. Eu tomei essa injeção e aí eliminou, né, tudo que estava ainda guardado, os restinhos ovulares que tinha, e estou esperando agora o HCG zerar. Já deu uma queda no HCG, graças a Deus, eu acredito que por esses dias já zera o HCG. Então eu não precisei fazer a curetagem, né? Mas primeiramente eu não fiz porque foi uma decisão minha, né? E junto com a médica, ela percebeu que não tinha tanta necessidade assim, já que era pouca coisa que faltava para limpar. Quantas gestações você teve e se está acima do peso ajudou a perder o bebê? Bem, gente, eu tenho 35 anos, eu estava na 5ª gestação. Eu tenho 3 filhos, uma de 18, um de 16, uma pequenininha de 8 aninhos. E eu tive as 2 perdas. E eu acredito que estar acima do peso não foi um dos fatores essenciais para mim perder o bebê. Não acredito, porque a gente vê várias histórias de mulheres que tiveram 2, 3, 4 perdas e muitas delas nem acima do peso estavam. Então acredito que sim, tem um fator aí que aumenta para ter a perda gestacional, se você estiver acima do peso, mas não é um fator principal, eu acredito, entendeu? Porque muitos médicos dizem que você tem dificuldade de engravidar se tiver gordinha. Não foi meu caso. Eu engravidei no 2º mês de tentativa, eu estava grávida. 3 meses depois da perda engravidei de novo, então não tive dificuldade alguma por estar gordinha e nem dificuldade alguma por ter 35 anos, né? Varia de mulher para mulher. Eu, assim, além de estar acima do peso, aliás, eu não tenho nenhum vício, tipo de bebida, de cigarro, eu não fumo, eu não bebo. Eu acredito que isso ajudou bastante, né? A não ter nenhuma complicação, por exemplo, a hipertensão, ter diabetes, essas coisas eu não tenho também. É só mesmo porque eu sou fofinha, gordinha, né? Precisa se cuidar para ter uma vida um pouco mais saudável. Mas eu não tenho essas patologias, que também ajudou bastante a não ter uma gravidez que fosse o fator obesidade fosse o fator principal para a perda. A idade ajudou ou atrapalhou? No meu caso, como eu estava falando agora há pouco para vocês, eu acredito que a idade ajudou bastante. Quando eu era nova, eu tinha mais dificuldade para engravidar do que agora. Agora até que está indo muito rápido. Eu pensei que fosse ser mais difícil. Mas eu fiquei bastante surpresa em saber que eu tô tendo mais dificuldade para segurar a gestação do que para engravidar. E o fator idade influencia sim, porque a gente sabe que a partir dos 35 anos a porcentagem de perda é de 30%, é bem maior do que uma moça de 20%. Então eu acredito que isso sim possa ter pesado um pouquinho mais em relação à perda gestacional. Como anda o seu emocional com as 2 perdas gestacional e o HCG já zerou? O HCG está zerando
E o meu emocional é aquela balança, gente. Uma hora tá bem, uma hora não tá tão bem, porque eu nunca vou esquecer, né, que eu sou mamãe de 2 anjinhos. Eles nunca vão ser apagados da minha história e é meus filhos e vão ser sempre. E é difícil a gente lidar com uma perda de um filho, independente de ter sido poucos meses que eu tive eles, né, no meu ventre, mas eram meus filhos, era um pedacinho de mim, então com certeza tem um grande peso emocional aí, né? Teve apoio da família nesse momento difícil? Sim, tive muito, muito, muito apoio da minha família, dos meus filhos, do meu marido, muito apoio. Acredito eu que por mais que as pessoas tentam se colocar no nosso lugar de mãe, de mulher, né? É difícil para eles porque eles jamais vão saber a intensidade que é a gente ser mamãe, gerar um ser e não conseguir pegar esse serzinho no colo, beijar, olhar, conhecer o rostinho. Quando eu tive a perda agora, essa segunda perda, eu me senti uma pessoa um pouco frustrada, uma mulher sem condições. Sem condições de gerar um filho, sabe? A gente se sente frágil. É muito difícil, porque é o mesmo momento que você quer conversar, que você quer expor para as pessoas, que é um momento muito delicado, ninguém vai chegar ao ponto de entender realmente o que você está passando, porque só realmente quem passou sabe qual é a dor, qual é a frustração que a gente sente como mulher, como mãe, então é bem complicado. Você acha que ter falado antes dos 3 meses teve relação com a perda? Uma pergunta bem polêmica essa relação de falar 3 meses antes, né? Porque a gente sabe que os 3 primeiros meses tem um risco de ter o aborto, né? Bem complicado, bem delicado, mas gente, eu sirvo a Deus. Eu não acredito que ter contado antes dos 3 meses fez eu perder o bebê. Até porque na palavra de Deus diz que Deus nos conhece antes mesmo da gente se formar no ventre da nossa mãe. Ele já sabe de todas as coisas, ele sabe do nosso presente, do nosso futuro, ele sabe da nossa história. Então eu falar ou não falar não ia evitar a perda, entendeu? Porque não tá na minha mão esse poder de vida ou de morte, tá nas mãos de Deus. E muitas pessoas às vezes guardam de falar que tá grávida esses 3 primeiros meses e depois perde lá na frente. E o que ajudou? Você não viveu aquele momento porque você teve que esconder esse momento tão legal, tão especial da sua vida, achando que isso fosse impedir alguma coisa. O meu modo de pensar, não, você esconder a gestação nos 3 primeiros meses, no meu modo de pensar, não tem poder algum de decidir quem vai viver, quem vai morrer, se a gestação vai ser saudável ou não. Então, pra mim, eu não me arrependo de ter falado antes dos 3 primeiros meses, não me arrependo. Eu faria a mesma coisa, eu acredito, porque eu vivi intensamente esses 3 primeiros meses. Graças a Deus eu consegui viver. Eu acho que eu ia ficar muito frustrada de ter escondido, de não poder compartilhar com as pessoas que eu gosto e perder, sabe? Ficar assim, no oculto, sabe? Então, pra mim, isso não tem nenhum cabimento. Eu acredito que foi a vontade de Deus. Assim como Ele nos dá, Ele nos tira no momento que tem que ser. E como eu falei no comecinho do vídeo, cada um tem um propósito, tem um tempo, tem uma história. E os meus filhos tiveram a história deles. A história deles era estar no meu ventre, eu gerar eles até determinado momento, determinado tempo, amar e eles voltarem para Deus. Esse foi a passagem deles aqui, né? Serem anjos, realmente anjos de verdade. E eu só tenho que agradecer a Deus por eu ter tido esse privilégio de ser mamãe de 2 anjinhos, né? E pedir para Deus me abençoar, que futuramente eu possa ter o meu filho nos braços e ter a alegria de conhecer, de olhar pro rostinho dele, de sentir o cheirinho dele e de agradecer todos os dias para Deus por essa vida que eu vou amar, que eu vou cuidar, que eu vou proteger. Então é isso que eu peço para Deus, né? Que dê tudo certo e que a história não se repita.
Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje, tirando algumas dúvidas de vocês, alguma curiosidade. Caso vocês tenham aí mais alguma curiosidade para falar, mais alguma dúvida, ou vocês queiram contar um pouquinho da história de vocês, do relato de vocês, já vai deixando aí nos comentários, porque eu tô lendo todos os comentários. Muitas vezes eu não consigo responder, mas eu deixo meu coraçãozinho lá para vocês saberem que eu estou acompanhando cada comentário de vocês. E eu quero agradecer todos os comentários que vocês deixaram para mim no vídeo da perda. Comentários com palavra de carinho, de esperança, de consolo, de força. Muito, muito obrigada, porque fez total diferença para mim, tá? Um grande beijo e até o próximo vídeo.